Boa tarde, feliz sábado. É um prazer novamente estar aqui com você nesta tarde, já quase começando as horas sabáticas, para a gente mais uma vez refletir um pouquinho na palavra de Deus. Quero falar um pouquinho com você sobre felicidade. Nós vivemos num mundo tão consumista, mas tão consumista, que consumismo virou sinônimo de felicidade. E quando eu olho para o consumismo, eu percebo que a palavra consumismo pode ser resumida, digamos assim, num pequeno verbo de 3 letras. Sabe qual? No verbo ter. As pessoas hoje elas acreditam que felicidade se resume nisso, se resume em ter. Por exemplo, quantas e quantas pessoas não acreditam que serão felizes quando tiverem o carro do ano, ou quando tiverem a casa própria, ou quando tiverem muita grana, ou quando tiverem então muita fama, quando tiverem poder capaz de mandarem nas pessoas. As pessoas acreditam nisso, que felicidade se resume em ter, um pequeno verbo de 3 letras. Mas quando olho para a palavra de Deus, para a Bíblia, eu percebo que não é assim. Por exemplo, se você puder abrir Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus ele começa simplesmente o maior sermão de todos os tempos com um pregador, o maior pregador de todos os tempos, no caso Jesus, falando justamente de felicidade. Sabe por quê? Porque Jesus quer que eu e você sejamos felizes. É claro que nesta terra nós não seremos felizes por completo, isso somente no céu. Mas Ele quer que nós alcancemos sim a felicidade aqui nesta terra, nos moldes e no nível que der. E acontece que Jesus ele começa, como eu disse, o seu sermão falando de felicidade. E quando olho a palavra de Deus aqui nos ditos de Jesus, eu percebo que felicidade não se resume naquilo que nós já vimos, num verbo de 3 letras, no verbo ter. Como nós já vimos, pessoas acreditam que felicidade é ter casa, carro e tantas outras coisas mais, como dinheiro e poder que o mundo nos apresenta. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que para Jesus felicidade não é ter. Felicidade se resume num outro verbo de 3 letras também. Sabe qual? O verbo ser. Quer ver? Vou ler aqui mais uma vez o verso com vocês. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa feliz. E Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não aparece o verbo ser. Mas onde que ele está? Se você prestar atenção, se nós invertermos, digamos assim, as frases, por exemplo, os pobres de espírito são bem-aventurados. É claro que o verbo ser não aparece de cara, mas o sentido está presente. É um verbo elíptico. Apesar dele não aparecer no texto, o sentido dele está presente. Para Jesus, felicidade não é ter. Felicidade é ser. Ser tudo aquilo que ele nos ensinou. Manso, humilde, bondoso, misericordioso e daí vai. Podemos trazer para a nossa realidade muitas outras coisas. Felicidade para Jesus é isso. Se você acreditar que felicidade é ter, sinto muito, você não vai ser feliz. Tantas e tantas pessoas aí fora têm tudo aquilo que o coração pode desejar, mas não encontram a felicidade. Felicidade não é ter. Felicidade é ser. Ser aquilo que Jesus nos ensinou. Se encarnarmos isso, se vivermos isso de fato, aí podemos encontrar a felicidade. E eu termino com uma pergunta. E aí? Vamos encontrar a felicidade baseados nas lições que Jesus nos ensinou? Deus te abençoe. Tenha um bom sábado.